Se você veio parar aqui nesse vídeo, você com certeza conhece ou até mesmo é fã da saga de literatura infanto-juvenil Percy Jackson e os Olimpianos. O primeiro livro dessa saga foi lançado em 2005 e desde então o Percy Jackson veio fazendo muito sucesso aí, né? E se tornou aí quase um clássico, né, da literatura infanto-juvenil, para muitas pessoas até estando no mesmo patamar ou quase no mesmo patamar que Harry Potter. Percy Jackson é uma saga aí que se trata de uma releitura da mitologia grega. Então toda a história e a premissa da série envolve aí os deuses gregos, as lendas da mitologia grega e como que esses deuses e essa mitologia se relacionariam com o mundo contemporâneo. Um dos méritos dessa saga com certeza é ter feito muita gente se interessar e se apaixonar por mitologia grega e por história antiga como um todo, mas também por causa disso, né, várias vezes a gente se encontra aí numa discussão. Percy Jackson, afinal de contas, ensina sobre mitologia? E se a saga não ensina sobre mitologia, qual que seria a responsabilidade dela, né? Teria ela alguma responsabilidade em tratar sobre esses temas que envolvem aí história e história antiga, principalmente? Fica aqui comigo que hoje a gente vai discutir sobre esse assunto. Oi pessoal, bem-vindos de volta pro canal. Se vocês não me conhecem, eu sou a Bia, eu sou escritora, sou historiadora, sou amante de livrinhos e de cultura pop, e aqui no meu canal eu converso com vocês sobre as relações entre história, mitologia, literatura e cultura pop. Então se vocês gostam desse assunto, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal e ficar de olho nos vídeos que estão vindo por aí. Esse é o nosso primeiro vídeo, né, depois de um pequeno hiato aqui do canal, então bem-vindos de volta quem já tava por aqui antes, sejam muito bem-vindos quem tá chegando por agora também. E hoje é o primeiro vídeo que a gente vai conversar, né, sobre Percy Jackson, porque, pois é, eu, formada em História, nunca tinha lido Percy Jackson até ano passado. Na verdade, a minha história com Percy Jackson ela é um pouco engraçada, porque eu li o primeiro livro quando eu tinha, tipo, 12 anos, e aí eu não consegui ler os outros e tal, daí o tempo foi passando e eu sempre achei que eu tinha perdido um pouco o timing, assim, pra conhecer os livros, né? Muita gente me dizia que eles eram livros um pouquinho mais infantis, infanto-juvenis, e daí eu, sei lá, fui acabando deixando de lado, até que ano passado, né, eu tive vontade aí de pegar os livros pra ler, principalmente movida aí, né, pela notícia de que os livros vão ser adaptados, né, pra uma série da Disney Plus, então isso com certeza me motivou muito a estar querendo ler eles. E assim, eu como historiadora de formação, professora de história de formação, achei muito engraçado conhecer esses livros pela primeira vez, até porque enquanto eu tava na faculdade eu me aproximei muito do departamento de história antiga, eu estudei um pouco, né, de história antiga, então foi muito engraçado e foi até um jeito de eu me reconectar com esse assunto que eu gostava tanto, né, durante aí os meus anos da faculdade, mas que eu tinha me distanciado um pouquinho aí ao longo dos anos mais recentes. Mas enfim, né, sobre o que é o vídeo de hoje. O vídeo de hoje, então, ele surgiu de uma discussão, assim, meio polêmica que eu vi ali na rede do Passarinho, que falava aí que Percy Jackson teria retratado alguns assuntos, alguns temas da mitologia de uma forma meio desrespeitosa e de que isso aí não era uma postura muito legal, né, do autor Rick Riordan. Só que daí isso foi gerando uma treta, uma polêmica e tal, porque as pessoas foram falando, tá, mas o autor não tem responsabilidade de ensinar a história pra ninguém, os livros, eles não são um retrato fiel da mitologia, eles são uma releitura da mitologia grega. E sim, tudo isso é verdade. Os livros, eles não são, né, um retrato fiel da mitologia grega, de forma alguma a gente pode dizer isso. E o autor, ele tem sim suas liberdades poéticas, suas liberdades criativas, né, pra tá pegando os temas ali da mitologia e retratando da maneira que fazia sentido pra história dele. Só que uma coisa que me incomodou um pouco nessa discussão foi que eu percebi que muitas pessoas estavam se confundindo aí num ponto, né? E por mais que Percy Jackson não tenha obrigação de ensinar história, é responsabilidade do autor tratar esses temas com uma certa verossimilhança. E a gente tem que entender também que nesses livros a gente vai ter uma visão sobre a mitologia e ele também tá pegando esses temas da mitologia e adaptando eles de uma maneira que parte de um ponto de vista muito específico. Por exemplo, uma coisa que eu ouço muito pouco as pessoas discutirem sobre Percy Jackson é a questão ali, né, todo esse conceito que o livro traz sobre a ideia de civilização ocidental. Ali bem no comecinho do primeiro livro, quando o Percy ele tá aprendendo sobre os deuses, sobre a mitologia e por que os deuses estão relacionados com os Estados Unidos naquele momento, se explica pra ele que os deuses eles estão ligados a uma ideia, a um conceito de civilização ocidental. Se diz ali que essa luz da civilização ela nasceu na Grécia Antiga e foi passando, né, e seguindo ali o mesmo caminho das
civilização até chegar nos Estados Unidos, porque naquele momento os Estados Unidos seriam o polo central da civilização ocidental. E assim, por que eu tô falando sobre isso? Isso sempre soou bem esquisito pra mim, assim, sendo bem sincera. E depois que eu entrei na faculdade, eu estudei uma coisa que se chama positivismo. Eu vou ir um pouco longe agora, talvez, mas fiquem comigo que vocês já vão entender aonde eu quero chegar. O positivismo foi uma teoria filosófica que surgiu ali no século XIX, principalmente com as ideias de um sociólogo chamado Auguste Comte. E pro pensamento positivista se tinha muito a ideia de defender as ciências e defender o progresso da humanidade. Segundo essa teoria, a humanidade ela estaria em um desenvolvimento progressivo. Então, para esses teóricos, essa luz da civilização ela surge ali na antiguidade e vai passando, né, ao longo da humanidade até chegar na Europa. E é interessante para eles também, né, que os europeus eles tinham muito papel de difundir esse ideal de civilização pelo mundo. Eu não sei se deu para entender a relação que eu tô tentando fazer aqui, mas como vocês podem perceber, isso se assemelha muito com a ideia ali, né, de progresso da civilização ocidental que se tem em Percy Jackson. E eu tô trazendo isso por quê? Pra gente entender, né, que quando o autor de Percy Jackson ele cria esse universo, ele tá se baseando em algo. Ele tem uma base na história e na mitologia e até em uma corrente filosófica do século XIX. E é por isso que é importante eu dizer pra vocês isso, né? Quando a gente tá falando de uma saga de livros como Percy Jackson, realmente não dá pra dizer que elas têm obrigação de ensinar a história, mas se tem uma obrigação da gente entender que há sim nessa relação com uma certa teoria da história. Vocês conseguem entender o que eu tô dizendo? Porque aqui, quando o Rick Riordan ele se baseia nessa ideia de civilização, ele tá se baseando numa parada bem, como é que eu posso dizer? Antiquada, assim. Eu não gosto de usar essa palavra, mas é uma parada meio antiquada. Até porque hoje em dia, quem estuda a história antiga tem muita dificuldade em considerar os gregos antigos como ocidentais, por exemplo. Primeiro porque simplesmente não havia essa ideia de ocidentais naquela época. Essa ideia de ocidente, ela é bem mais recente do que isso. E em segundo lugar, os gregos, na verdade, eles se relacionam muito com os povos do Oriente. Depois ali, né, no período romano, quando se tem a divisão do Império Romano, a Grécia, ela vira parte do Império Romano do Oriente. E ao longo ali da Idade Média, a Grécia, ela tem uma relação e uma cultura muito mais próxima daquela cultura oriental do que da cultura ocidental. Então, por isso a gente não... É muito difícil a gente dizer que a civilização ocidental nasceu na Grécia. Eu acho que a gente tem que entender que Percy Jackson é uma parada que adapta aí, né, mitologias, lendas da história antiga, mas adapta com um olhar moderno. E o Rick Riordan, ele é um estadunidense, então ele faz essa adaptação muito baseada aí, né, num olhar estadunidense. Até porque pra ele, né, esse polo da civilização, o centro do mundo, teria passado pros Estados Unidos. E eu até consigo entender o que ele quer dizer, assim, né, não tô dizendo que tem uma certa maldade nisso, mas se tem um certo etnocentrismo, sim. E isso é baseado em uma visão de mundo bem eurocêntrica também. E voltando ali pro tweet que começou essa discussão toda, uma das paradas que, né, a autora do tweet defendeu era que Percy Jackson tratava a mitologia grega sobre um olhar bem eurocêntrico, e isso é meio que verdade, assim, se a gente pensar pelo ponto de vista que eu tô trazendo aqui pra vocês. Claro que não dá pra considerar que Percy Jackson é um retrato, né, fidedigno da mitologia e da história, mas também não dá pra gente simplesmente dizer que o autor não tem responsabilidade nenhuma de tratar desses assuntos com verossimilhança. E é claro que ele tem suas liberdades poéticas e artísticas, mas a gente tem que entender que ele toma essas liberdades e ele coloca-las em prática sob um ponto de vista muito específico. Eu odeio Percy Jackson? Claro que não, gente. Eu adorei os livros, eu me diverti demais lendo, e eu sou muito contra a gente jogar o bebê fora com a água do banho, assim, não é isso que eu tô querendo dizer. E eu acho que o principal mérito da saga foi ter feito as pessoas se encantarem pela mitologia e irem atrás de estudar mitologia, né? Pô, no meu primeiro semestre da faculdade, um monte de gente da minha sala disse que começou a se interessar por história a partir de Percy Jackson, e eu acho isso muito, muito legal. Acho que a questão é que a gente tem que entender que essas paradas, essas liberdades que o autor toma tem sim, né, esse ponto de vista específico. Então, né, a gente pode ler os livros e se interessar pelo assunto e buscar saber mais aí, né, a partir de outras fontes literárias e outros livros e pesquisas que abordem o assunto. E, inclusive, estimulo vocês muito a fazer isso, até porque eu tô encantada por mitologia grega recentemente, então, se vocês quiserem, eu posso falar mais sobre isso por aqui. E, bom, pessoal, por hoje era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem pra eu saber o que vocês acharam. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Percy
Percy Jackson, eu já tenho mais um planejado, então fiquem de olho aqui no canal. Se inscrevam aqui no canal porque eu adoro ter vocês aqui comigo. E eu espero encontrar vocês no próximo vídeo aqui de novo. Beijinho, até mais!